Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Café com o CCGD. Já pode deixar seu like, seu comentário. Hoje vamos falar sobre a importância das organizações da sociedade civil. Estou aqui com Ana Paula. Ana Paula é psicóloga. Ana Paula, ela é sócia da Casa Renascer, com atuação nas áreas de direitos sexuais, reprodutivos, cidadania e também educação. Ela é assessora da Acerte, que é patrocinadora e implementadora do selo Unicef nos estados de Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e ela vai compartilhar um pouco conosco da sua experiência e do seu conhecimento acerca desse tema. Então, primeiramente, após essas considerações iniciais, seja muito bem-vinda, Ana Paula, uma satisfação tê-la conosco. Obrigada. E pode se apresentar para o nosso público. Obrigada, Netinho, obrigada a todos. É um prazer estar aqui, né? É uma honra, receber esse convite e poder falar um pouquinho dessa área, né? Que é uma área da sociedade como um todo, que surgiu na década, mais especificamente na final da década de 70 para o início da década de 80, de 1980. E por que surgiu nessa época? Né? Porque o movimento feminista se organizava nessa época, começou a se organizar efetivamente nessa época, e o movimento LGBT também, em função do surgimento da AIDS, e aí os movimentos sociais específicos desses dois públicos começaram a se organizar em organizações não governamentais. Antes disso, já havia uma ação mais filantrópica, voltada pelas igrejas, pelas instituições religiosas de uma maneira geral, e essas organizações elas tinham um caráter filantrópico mesmo. Né? As organizações da sociedade civil, na época chamada ONGs, organizações não governamentais, eram instituições, nós temos várias até hoje, que vêm realizar ações que seriam governamentais, mas pela sociedade civil. No início eram pessoas que se juntavam, se organizavam em torno de uma causa e desenvolviam ações e projetos que começavam a ser financiados. Hoje nós temos um nível de organização muito mais profissional, digamos assim, né? Com pessoas remuneradas. Antes o trabalho era basicamente voluntário, né? E hoje as pessoas são remuneradas, né? Foram se organizando, os projetos são financiados, e aí a gente trabalha em todas as áreas da sociedade, né? Seja criança e adolescente, seja idosos, seja população LGBTQIA+, movimento negro. A gente tem organizações de todas as vertentes sociais, né? E vem se organizando, se profissionalizando, aprimorando a sua tecnologia, que a gente chama de uma tecnologia social, né? De se organizar para dar conta de algo que o governo e o Estado, de uma forma efetiva, não dá. Ao longo do tempo, o Estado acabou absorvendo, por exemplo, na área da assistência social, o Estado absorveu, né, algumas ações, criou os CRAs, os CREAs, se organizou em torno dessas demandas, que eram demandas efetivamente da sociedade civil, dessas organizações. E foram aprimorando, né, infelizmente, não da forma como efetivamente nós necessitamos em termos de direitos, mas organizaram pelo menos essa política da assistência social. Mas outras organizações efetivamente, né, são atuantes, principalmente no movimento de mulheres, movimento de criança e adolescente, né, LGBTQIA+. Ana Paula, quando você mencionou a questão do que é, né, o que são as organizações de sociedade civil, elas são muito comumente chamadas de terceiro setor, né, porque o primeiro setor seria o Estado, o segundo setor a iniciativa privada, e esse terceiro setor é a iniciativa privada, que é a sociedade civil organizada, mas agindo com vistas e com foco, vamos dizer assim, em interesses que são públicos, né, interesses que são coletivos. Uhum. E talvez não por coincidência, no início da sua fala, você já menciona a questão de alguns grupos vulneráveis. Você mencionou a questão dos negros, a questão das mulheres, a questão LGBTQIA+, criança e adolescente. Hoje a gente tem organizações que trabalham com outras temáticas ou outros grupos, ou a gente ainda está muito voltado à defesa desses grupos vulneráveis na atuação do terceiro setor? A gente ampliou principalmente na área de meio ambiente,
né? A gente tem organizações muito fortes, a gente tem um Greenpeace aí muito fortalecido ao longo dos últimos 30 anos, se não me engano. A gente tem organizações de várias áreas, né? Defesa dos animais, né? Você tem uma ampliação dessa atuação cidadã, digamos assim, e do fortalecimento de organizações em torno desses direitos, de uma forma geral. E nesse sentido, a gente via muito, né? Pelo menos eu me recordo disso, de ver essa atuação como sendo muito complementar à figura do Estado, né? O que o Estado não fazia, o que o Estado não cumpria, as organizações acabavam preenchendo essas lacunas. Hoje ainda é isso, ou já é um pouco mais, ou já mudou alguma coisa nesse cenário? Veja bem, Netinho, a gente tem uma consolidação desse terceiro setor, né? A gente tem, inclusive, uma responsabilidade social das próprias empresas privadas, reconhecendo a importância desse setor para a realização de ações de garantia de direitos que o Estado não tem como realizar. Ele não tem capacidade estrutural para dar conta de todas as problemáticas sociais que nós temos. E aí as empresas assumem, né, e isso também a gente vê no início da década de 2000, final de 1990, a abertura dessa linguagem de responsabilidade social das empresas. Então, eu desenvolvo meu trabalho, né, e aí eu tenho um impacto social com o meu trabalho e eu desenvolvo, crio fundação ou crio projetos, financiamento de projetos sociais que possam impactar na comunidade a qual a minha empresa atua ou em âmbito nacional, enfim. Nós temos várias organizações, empresas de grande porte, a própria Petrobras sempre foi uma grande financiadora de projetos sociais, várias outras nós temos aqui também, que desenvolvem parcerias com essas organizações não governamentais, né? Nós temos aí um Unicef, que é do porte, né, internacional, é uma agência da ONU para o desenvolvimento de ações voltadas para crianças e adolescentes, é uma organização, acaba sendo uma organização da sociedade civil e é financiada por vários projetos, por várias ações de uma forma geral, né? Então, nós temos essa atuação fortalecida do terceiro setor. É claro que o cenário que a gente vive hoje não é um cenário muito favorável, né, em termos de crescimento das políticas. Existe uma resistência, principalmente do governo, em algumas ações, mas a gente tem, assim, a sociedade civil vem se organizando e se fortalecendo ao longo do tempo para dar conta dessas políticas como um todo, né? Ana Paula, quando você falou dessa relação com o governo, né, eu já me trouxe o gancho aqui, a lembrança de alguns históricos, algumas lembranças do passado em relação às ONGs, né? Que até a expressão ela caiu um pouco em desuso. Ninguém nunca me disse, mas creio eu que talvez tenha a ver o não uso dessa terminologia com a frequência que tinha antes, em razão de alguns escândalos que tivemos, né? Algumas polêmicas que envolveram algumas organizações nesse sentido. E aí eu cito aqui, a gente teve pelo menos 2 CPIs que envolviam ONGs, né, no Congresso Nacional, isso acho que início dos anos 2000, acho que nessa faixa. E aí isso normalmente gera nas pessoas aquela ideia da generalização, né? Sempre que a gente escuta, se fulano é assim, então todos que estão com fulano também são. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Você chegou a viver essa experiência e a ver como isso aconteceu? Tem como trazer pra gente isso um pouco? Eu tenho uma experiência, assim, de um bom tempo numa organização, né, que era uma ONG de caráter nacional, né, atuava em vários estados com uma capilaridade, né, muito grande nos municípios, e nós vivemos dentro da área de saúde e com uma vertente de saúde sexual e reprodutiva, que de alguma forma trazia uma linguagem dos direitos sexuais e direitos reprodutivos como algo inovador, né, enfim, impactante nas famílias tradicionais de uma forma geral, né, com um trabalho voltado para a educação sexual, para fortalecimento desses direitos na área da saúde. E durante um bom tempo a gente passou por um processo, né, de CPI,
de questionamento de comportamentos o entendimento era que essa organização ela promovia a esterilização de mulheres pobres, né? E, na verdade, nunca houve comprovação dessa situação, né? Porque, de fato, a organização nunca fez isso, né? O que havia era uma apropriação de algumas secretarias de saúde no país como um todo, usando o nome da instituição para validar esse comportamento que muitas vezes era uma moeda de troca da política governamental municipal para ganhar votos em torno da esterilização de mulheres, né? Da laqueadura, como a gente chama, né? E isso era um comportamento dos municípios, né? Só que eles se utilizavam do nome da instituição para chamar o planejamento familiar, hoje entendido como planejamento reprodutivo, para, digamos assim, valorizar o programa que desenvolvia um município. E isso trouxe uma repercussão muito ruim para a instituição ao longo do tempo, né? O movimento feminista, inclusive, batia muito nessa instituição, acreditando nesse mito de que havia um programa de esterilização, e na verdade a gente sempre trabalhou muito no direito de informação, no direito de decidir, né, o que é melhor para cada mulher, para cada família, para cada casal, e durante muito tempo trabalhamos de uma forma muito efetiva e muito significativa. Acho que a gente contribuiu bastante aí no interior do país. Nesse sentido, a gente já viu aí um pouco então da relação das organizações com o Estado, né? Seja de maneira complementar em algum momento, seja de maneira alternativa em outros, seja fazendo o que o Estado talvez nunca venha a fazer, como você bem mencionou. Mas rapidamente a gente também falou sobre a relação com a própria iniciativa privada, né? Essas empresas que investem, por exemplo, muitas vezes inclusive com financiamentos robustos nesse segmento. Como você vê esse movimento? Você vê que é um movimento crescente ou que é um movimento decrescente ou que depende muito da empresa ou do segmento em que ela atua? Tem alguma diferenciação quanto a isso? Ou realmente a gente pode esperar que as empresas se preocupem cada vez mais com essa responsabilidade social? Ou não seria nesse sentido? Já se preocupou mais e agora se preocupa menos? Não, o que a gente tem visto hoje enquanto mudança comportamental, né, da sociedade é que cada vez mais as empresas elas estão ocupando um espaço. Inclusive ontem, né, numa palestra virtual, a fala foi nós estamos tornando toda a sociedade civil como dentro de uma lógica empreendedora e de empresarial. Né? Então, hoje nós temos pessoas físicas como empresas, né? Inclusive na relação de precarização desse trabalho dentro das próprias organizações não governamentais, né? E aí, OS, né? Organizações da sociedade civil. E o próprio Estado assumindo esse lugar empresarial, como se a lógica, né, da filósofa é que os gestores, eles se assumem como gestores, mas a terminologia gestão é de empresa, não do serviço público, né? E é tão interessante isso, porque hoje o prefeito é o gestor político do município, né? Então, a lógica que está sendo traçada é muito nessa perspectiva de somos todos empreendedores de alguma coisa. E aí o Estado cada vez menos funcional, principalmente no momento que a gente vive, político. As organizações, as empresas, de uma forma geral, têm que assumir e acabam assumindo. Então, você tem grandes empresas com grandes investimentos na área social. Meio ambiente está se fortalecendo, porque a gente está acabando com o planeta, ou a gente faz alguma coisa, ou morre todo mundo, mas enfim. E as empresas, elas estão assumindo muitos desses projetos sociais. Então, você tem aí empresas bancárias, empresas de telefonia, empresas... Não vou ficar fazendo propaganda pro povo de graça, né? Não estou ganhando nem para isso. Qualquer coisa ainda tem que patrocinar a gente aqui, né? Tem que rolar um patrocínio.
Mas, enfim, são empresas do ramo bancário, do ramo de telecomunicações, né, essa área da internet que cresce cada vez mais, e aí financiando os projetos sociais. Então, as organizações hoje, de alguma forma, elas se fortalecem, porque, de fato, né, a política não está ajudando muito, então você tem movimentos aí de várias áreas se fortalecendo e com esse financiamento das empresas privadas. As empresas privadas, por sua vez, acabam criando seus próprios institutos, né? Então você tem várias ações próprias desses institutos, né? É um braço social da empresa, né, que ela vai ali executar da forma como ela acha melhor. Claro que ela financia, que ela faz parcerias, o próprio Unicef hoje tem parcerias nacionais no Brasil, né, mas que tem essa inserção, assim, eu quero que seja assim, vamos por aqui, vamos por ali. Um certo direcionamento, vamos dizer assim. Né, do que as empresas querem, né, e aí tem toda uma lógica, enfim, econômica por trás aí, né. E aí, pegando esse gancho que você colocou da pejotização, né? A gente tem algumas nuances em relação à gestão em si dessas organizações. Elas são privadas, né? Elas fazem parte da iniciativa privada, não são órgãos públicos, mas elas têm nuances, têm diferenciações. E aí, nós tivemos muito tempo essas organizações sendo mantidas, por exemplo, de acordo com situações específicas. Vai ter um projeto que será financiado da seguinte forma, e aí amanhã talvez essa instituição já não exista mais porque aquele projeto acabou. Vinculava-se diretamente à instituição e às pessoas a um projeto específico. Hoje ainda é assim, hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. Como é que você vê essa gestão dessas organizações? A situação não é tão fácil, né? Por quê? Porque, de fato, anteriormente, antes da gente ter essa mudança toda da Previdência, né, a gente tinha, digamos, uma responsabilidade das organizações financiadoras dos projetos sociais de também cobrir os encargos sociais dos funcionários que prestavam serviço a essas organizações. O que acontece hoje? É contrapartida da organização não governamental. Então, você não tem de onde tirar dinheiro para cobrir encargos sociais. E aí você tem a mudança de caráter dos contratos de funcionário CLT para pessoa jurídica, né? Então, contrato de prestação de serviço, mas com a mesma vinculação de subordinação, carga horária, etc. O que muda é que a pessoa ela assume os seus encargos, né? E perde todos os direitos, né? Não tem direito a férias remuneradas, ela tem direito a férias, ela só não ganha para isso. Né? Inclusive com o risco de, dependendo da mudança do tempo do projeto, né? do aceite do projeto, do financiamento do projeto, passar 3, 4 meses sem receber R$1, né? E se vira para pagar as contas, né? Então, assim, a gente tem um processo de precarização dessas relações de trabalho, e não é só nas organizações não governamentais. Sim. A gente tem visto isso, né, como um modelo, né, de trabalho, inclusive de contrato de trabalho, mas isso impacta, sem dúvida, né, porque a gente, uma vez que sai, a gente não tem um FGTS, a gente não tem, né, nada, nenhum benefício assegurado. Terminou o contrato, pronto, você recebeu aquele valor, é aquele valor e acabou-se. Em termos jurídicos, né, a gente tem uma legislação que para o direito ainda é relativamente recente, né, porque o tempo passa diferente, né, no mundo do direito, mas a gente tem um marco regulatório, né, das órgãos da sociedade civil, que é o MIROSC, que é a Lei 3.019/2014, que são já aí 8 anos, né, mas a gente sabe que 8 anos para o direito ainda não é tanta coisa assim. Verdade. E, apesar de ser chamado de marco regulatório das organizações, na verdade, ele não fala nem tanto nas organizações e sim na relação dela com o poder público, né? Como você vê essa legislação hoje? Ela estimulou, incentivou, gerou mais dificuldade ou mais facilidade nessa relação entre a administração pública e organizações? De certa forma, assim, possibilitou, né, um crescimento, um fortalecimento, um reconhecimento dessas organizações, né? De alguma forma isso traz uma possibilidade de diálogo maior, de fortalecimento das ações, né? Mas, enfim, né, são os desafios que a gente tem aí tanto de execução, porque
o que que acontece? O poder público, ele determina também o que ele quer e a quem ele vai financiar, né? Então você tem, por exemplo, dentro da área de direitos sexuais e reprodutivos, você tem uma Secretaria de Saúde Estadual que tem um programa de saúde, né, de DST, ainda, direitos sexuais e reprodutivos, ou de doenças sexualmente transmissíveis, e você financia, você abre um edital de projetos para financiar determinadas ações. E aí você tem que se encaixar dentro dessas ações para ter o financiamento. E claro que tem aí as influências, os tráficos de influência ainda, né? Mas as pessoas conseguem, as organizações estão conseguindo sobreviver de alguma forma, né, dentro desse cenário. Algumas com mais competência administrativa, né, outras ainda bem amadoras, digamos assim, né? Ainda temos alguns cenários amadores que resistem por força política das pessoas que estão à frente, né? Mas não... E também pela temática que desenvolvem, né? Então a gente tem várias temáticas que ainda são muito, digamos assim, marginais no sentido de estarem à margem da sociedade, né? E aí você tem mais dificuldade de execução das atividades, de qualificação dessas pessoas e você ainda tem um nível de organizações nesse sentido. A grande maioria vem se profissionalizando, se fortalecendo e crescendo, enfim, e criando projetos mais robustos, né? Nessa relação, né, com o poder público, que também direciona de alguma forma, a gente tem o papel dos conselhos, né? Que aí tem toda a discussão sobre os conselhos paritários, a participação do poder público, da sociedade civil organizada, dos N poderes que ali se enfrentam e se unem também ao mesmo tempo, e como esses conselhos influenciam também essas políticas públicas, né? E a própria participação da sociedade civil organizada. Como você vê essa atuação desses conselhos, e aí eu estou falando a nível municipal, estadual, federal, enfim, de maneira ampla mesmo. Como você vê a atuação desses conselhos atualmente nesse trabalho em parceria com a sociedade civil organizada ou dentro da sociedade civil organizada, né? Veja, o que a gente tem vai depender muito, porque assim, da esfera, né, governamental. Você tem no município, e dependendo do tamanho do município, conselhos com muito mais dificuldade de entender o próprio papel que eles têm, né? E o nível de organização da sociedade civil nem sempre é suficiente para bancar e para criar ações mais efetivas. As capitais, elas já têm os conselhos bem mais estruturados, fortalecidos, né? E que são, digamos, promotores, inclusive dessa relação entre as empresas privadas e as organizações não governamentais, né? Quando, por exemplo, o município de Natal, ele abre seleção de projetos na área da criança e do adolescente. E aí as organizações apresentam os projetos e as empresas privadas, elas podem destinar parte do seu lucro para restituição do imposto de renda, né? Para esse conselho. E, digamos, o conselho recebe, sei lá, R$200 mil de uma empresa, e aí ele abre um projeto, uma seleção de projetos para direcionar esses recursos. Então, ele faz a intermediação entre as empresas e as organizações para legitimar, né, e fortalecer essas. E é interessante porque o conselho, por ser paritário, ele tem os dois olhares, né? O da sociedade civil e do poder público. E pode ser um bom fortalecimento dessa parceria, né? Claro que vai depender muito de como o conselho está organizado, né? De quais são as organizações que estão envolvidas, né? A gente tem períodos em que o conselho está bem mais fortalecido e tem períodos que ele está, né, assim, fazendo uma meia boca, né? Assim, quebrando um galho, né? Passando uma chuva, digamos assim. Né? Mas a gente tem períodos do conselho muito fortalecidos, conselho de mulheres, conselho de crianças e adolescentes, conselho de idosos, né? A gente tem algumas organizações. Na nossa atuação, né, com a gestão pública, o exemplo que você deu é algo
tão interessante porque a gente sabe que não é algo tão complexo de ser desenvolvida a estrutura normativa mesmo para permitir que isso aconteça, né? Que as empresas possam, de certa forma, financiar alguns projetos para criança e adolescente, por exemplo, em decorrência da restituição tributária do imposto de renda da pessoa jurídica, né? E aí, muitas vezes, os municípios não fazem apenas porque não criou um fundo, e aí a falta de criação de uma conta bancária é o que impede, ou não porque não criou uma lei que trata daquilo, ou porque não tem um conselho organizado, enfim. Isso também acontece com o meio ambiente, enfim, acontece com outras políticas públicas. E é algo tão simples e que tem um retorno, e normalmente quem mais precisa desse tipo de recurso são justamente aqueles que não têm essa estrutura, né? Então, às vezes é algo simples que a burocracia resolve e tem um retorno social, um impacto social muito relevante. Isso a gente falando bem no cenário de municípios de pequeno porte, enfim. Pensando agora a nível nacional, né? A gente tem um cenário um pouco desenhado, pelo que a gente já conversou aqui, da realidade nacional, e isso abarcando todos os seus níveis, né? Federal, estadual, municipal. No âmbito internacional, essas organizações elas se relacionam da mesma forma com, por exemplo, a administração pública ou entre elas, ou muda muito esse desenvolvimento das organizações quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com outros países? Veja, eu não tenho muito conhecimento internacional assim. O que eu conheço das organizações que a gente tem, digamos, relações, existe uma mobilização social de financiamento de ações maior do que no Brasil, né? No Brasil nós temos algumas iniciativas, algumas campanhas nacionais de mobilização social e tal, inclusive na área do voluntariado, mas internacionalmente a gente percebe que essa mobilização ela consegue ser mais apelativa, né? As pessoas se mobilizam um pouco melhor. Então nós temos, por exemplo, a Casa Renascer, ela é financiada, né, há muitos anos por 2 organizações internacionais, e essas organizações elas captam recursos da sociedade civil, das pessoas físicas. Pessoa física, empresa, enfim, elas têm uma mobilização. Tem uma experiência que eu conheci há pouco tempo, né, do ano passado para cá, que é na Alemanha, e que é uma organização que eles estão financiando renda básica para a população. E essa renda básica, ela é financiada pelas pessoas, no sistema de coworking, né? As pessoas fazem, né, doam um valor, esse valor é equivalente a 1.000 euros, né? E as pessoas recebem durante um ano 1.000 euros, independente da condição econômica dessa pessoa. Qualquer pessoa pode receber. Você se cadastra, tem um sorteio, eles sorteiam em média 20 a 25 pessoas, né, e ficam acompanhando ao longo de um ano o que aconteceu na vida dessas pessoas, o que melhorou na vida dessas pessoas a partir do momento que elas têm uma renda básica e que elas podem trabalhar com o que elas quiserem, fazerem o que elas quiserem. E é tão interessante porque eles estão fazendo esse movimento para provar ao governo alemão de que é possível garantir uma renda básica para todo mundo. Porque existe uma fantasia, inclusive, de que as pessoas, uma vez tendo uma renda básica, elas não iriam trabalhar. Né? Já estou uma renda 1.000 euros. Vamos combinar, né? 1.000 euros dá muitos reais hoje em dia. Muitos reais hoje em dia. Mas o que acontece? Eles mostram que as pessoas passam a serem muito mais seletivas nos seus trabalhos, elas passam a negociar coisas no trabalho que, se elas dependessem só da remuneração desse trabalho, elas não negociariam. Né? Negociar horários, negociar projetos, negociar criatividade, né? Ações novas, enfim. E é tão interessante porque é uma forma também de relação com o governo, de Sim. mostrar para o governo que há uma possibilidade, né, de você potencializar a sua população dentro dessa perspectiva. Então a gente tem iniciativas mundo afora, né, bem diferentes do que a gente vivencia, porque as realidades são outras. É claro que a gente está falando de Europa, não estamos falando de África. Né? África, a gente tem um cenário muito de financiamento de grandes organizações não governamentais, né, de um fortalecimento dessas organizações e de doação.
né? Então, basicamente, essas organizações maiores, elas vivem da doação de grandes empresários, grandes empresas e da população de uma forma geral, né? Eles têm essa linha. Aqui a gente tem caminhado para esse, né, para esse entendimento, mas ainda precisando de um incentivo maior, né? A gente tem, por exemplo, o Unicef, ele tem financiamento, você pode se cadastrar e ficar, né, fornecendo, né, pagando R$ 30 por mês, enfim. Eu estou falando do Unicef com a organização internacional, a gente tem outras aí também, né, que atuam dessa forma. A gente pode bater o martelo e dizer que é uma questão até mesmo cultural, de entender qual o seu papel na sociedade, de ver essa, como eu posso dizer, essa sua contribuição se refletindo de alguma forma. É uma questão cultural ou você acha que talvez sejam outros elementos até mais profundos? É uma questão cultural. É uma questão cultural porque a gente tem, primeiro assim, né, pelo que a gente conhece dos outros países, o que você desconta em termos sociais, né? O que vai para a saúde, o que vai para a educação, vai para a educação. Então, você doa porque você acredita que aquela sua doação, ela vai para aquele lugar que está sendo pedido, né? Aqui a gente tem, infelizmente, né, um desvio desses recursos em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. Então, é uma questão cultural forte, a gente fica com medo de doar porque a gente não sabe o que vai ser feito daquele dinheiro, né? Então, você tem aí movimentos indígenas hoje solicitando apoio para realizar as suas ações, a gente fica com medo. Será? Né? Será que esse dinheiro vai ser usado dessa forma? Ou será que o cara está com uma conta ali, um Pix ali para eu botar e esse dinheiro os indígenas nem vão ver? Uhum. Né? Então, o que a gente tem é um aspecto cultural que inibe essa... Não é que o povo não seja caridoso, ou bondoso, ou generoso nesse sentido, mas a gente está tão desconfiado, né, de tudo que tiram da gente e tantas histórias que estão aí, que a gente fica com medo, né, de fazer doação, e isso interfere. Perfeito. E aí falando um pouco agora de atualidades, né? Não é um tema tão bom de se falar, mas a gente tem que falar porque está acontecendo nesse momento enquanto a gente conversa, né? Que é a guerra, né? Da Rússia e Ucrânia. E a gente começa a ver um pouco o papel que essas organizações têm a nível internacional. E aí eu vou citar uma, que é o Médicos Sem Fronteiras, né? A Cruz Vermelha também está dando um suporte muito grande lá. Eu acho que essa situação hoje vivenciada demonstra para a gente o quanto não há barreiras para essas organizações também, né? Ou seja, não precisa ser algo local, assim como também não tem que ser algo global. Depende muito do âmbito, de qual a finalidade daquela instituição, daquelas pessoas que fazem parte dela. Você vislumbra que essa repercussão positiva, até certo ponto, que as organizações, e aí eu estou citando essas duas porque foi as que eu já visualizei que estão atuando diretamente, né? Que é aí Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha. Nessa guerra, por exemplo, você acha que isso pode ter uma repercussão positiva, talvez a curto, médio ou longo prazo, na imagem das organizações e talvez em fazer com que nós, brasileiros, aí pegando o caso cultural, né, fiquemos mais confiantes de que esse apoio que às vezes se dá a uma entidade, a uma organização, realmente seja usado para aquele fim a que se destina? Ou a gente precisa de mais que isso? Eu não sei, eu tenho dúvidas, eu não sei. Porque eu vejo assim, essas organizações, por exemplo, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, são instituições né, organizações que atuam, né, estão aí na televisão o tempo todo fazendo campanha, pedindo ajuda e tal. Eu não sei no cenário brasileiro como é isso. Por um lado, a gente tem vivido crises nacionais, né, de enchentes, de deslizamentos e tal, e que a gente vê a generosidade do povo, né? Mas é aquela história, eu sou generosa, mas eu sou generosa de ir lá, de fazer, de tirar da minha roupa, tal, não sei o quê. Não sei se essa questão específica da guerra, ela nos fortalece em termos de doações. Tenho minhas dúvidas, né? Mas fazendo esse gancho em relação, por exemplo, a
as tragédias que nós vivenciamos recentemente no nosso país, né? E aí, enfim, infelizmente foram muitas, né? Inclusive aí também trazendo o retrato da própria pandemia, né? A pandemia da Covid-19 tem repercussões que ainda não são capazes de serem sequer dimensionadas. Eu acho que a gente talvez, daqui a um ano, a gente possa estar falando realmente de um retrato do que veio, né? Do que virá em seguida, pós-pandemia. Então, será que essas sucessivas, né, tragédias, essas sucessivas situações de calamidade, e aí em N situações, questões ambientais, como a gente já mencionou, e aqui no Brasil tivemos várias, ainda estamos vivendo, né, questão de desmatamento, enfim. A própria questão da pandemia da Covid-19 e diversas outras epidemias que também já surgiram nesse meio tempo. A gente teve a questão da gripe, né, agora, ano passado, por exemplo. Nesse turbilhão de coisas, será que isso não liga um alerta na sociedade, ou em cada um de nós mesmo, né, de que a gente tem que fazer algo a mais? Será que esse empreendedorismo social, mencionado já por você, talvez não tenha a ver com isso também? Será que as empresas começam a se preocupar mais com as imagens delas, porque talvez as pessoas comecem a exigir algum tipo de postura dessas empresas? O que você acha? Eu quero crer que sim, que isso melhore, né? A gente tem visto mesmo essa questão da solidariedade, né, do povo nas situações de calamidade. Acho que desperta mais esse lado humano, esse lado coletivo, esse lado colaborativo das pessoas. Eu não sei se isso se reverte em termos de sustentabilidade das organizações não governamentais. Sim. Eu não sei. Talvez a gente possa ver daqui a algum tempo, né? Mas em termos de fortalecimento dessas relações, e o que eu ouvi há poucos dias, algo do tipo, quanto mais envolvido no processo, mais solidário você está, né? Então, assim, se eu tô lá, se eu moro naquela comunidade, se eu tô vendo minha vizinha e tal, não sei o quê, eu me envolvo, eu vou lá, eu boto a mão na massa, eu trago a pessoa para dentro de casa e tal, não sei o quê. Quanto menos distante, se eu tô morando lá nos jardins de São Paulo, né, Ipanema, não sei o que aquilo não atinge a pessoa com quem eu convivo, eu me envolvo menos, né? Então, acho que tem a ver com o quanto isso me toca efetivamente, quanto isso toca pessoas ou relações que estão próximas a mim, né? E é interessante pensar nisso porque, se você pensa nesse deslizamento de Angra dos Reis, aí viram... Gente, está acontecendo a mesma coisa no Piauí, está acontecendo a mesma coisa no Maranhão, mas é Angra dos Reis, né? Então você tem aí um dimensionamento diferenciado, né? E aí, para a mídia é interessante, mas né, até onde de fato as pessoas estão se envolvendo. Eu quero acreditar que a gente melhore, né, enquanto humanidade, né? Eu acredito nessa possibilidade. A própria questão da guerra faz com que a gente se sinta tocado, né? As pessoas se mobilizando, se posicionando em relação à guerra. A guerra está acontecendo lá do outro lado. A gente tem guerras aqui, inclusive contra o povo originário, os povos indígenas, e ninguém está levantando bandeira e fazendo confusão. Então, assim, não sei, a gente tem uma complexidade, né, no entendimento da sociedade que vale muito estudo, tem muita gente estudando essa área, tem gente boa estudando essa área, né? E aí eu acho que vale a gente refletir um pouco, né? Ter um pouco de otimismo, acreditar, né, de que somos pessoas melhores a partir do momento que sofremos juntos impactos de uma forma, né, social assim mais efetiva. Eu vi também algo parecido com o que você mencionou em relação à questão da pandemia, né? De que enquanto a gente está vendo na televisão milhares de pessoas que morreram ou que estão doentes por causa da Covid, é só um número, né? Mas basta uma pessoa próxima a você, familiar, amigo, seja lá qual for a relação, adoecer ou, por exemplo, falecer em razão da Covid, que aí sim vira a pandemia, né? Enquanto está na TV e são só números, você não é tocado por isso, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não sei até que ponto esse nível de complexidade funciona, porque, de fato, a guerra na Rússia e Ucrânia dói mais, às vezes, do que uma guerra, por exemplo, numa comunidade de uma favela aqui do lado, né?
E a gente se toca mais por isso do que por outra coisa. Não sei por qual motivo, né? Mas enfim, como você falou, tem gente boa estudando sobre isso, né? Tem uma outra coisa ainda sobre a guerra da Ucrânia que tem me chamado muita atenção. Em relação a essa questão da solidariedade, né? Do quanto que as pessoas se tocam. Está todo mundo abrindo as portas para a população da Ucrânia, né? E é muito louvável. Realmente é um povo que está sofrendo muito, né? Mas eu fico pensando se fosse num país africano, se as portas seriam abertas com a mesma facilidade, né? Se o povo americano receberia, né, a população. Porque a gente viu, né, a gente vê ao longo dos últimos anos guerras acontecendo, né, em Somália, não sei o quê, e as pessoas atravessando, né, os oceanos em barcos infláveis e morrendo de frio, de fome, de sede, afogados, e uma briga internacional para não receber essas pessoas, né? Então, assim, são coisas que a gente ainda tem muito a refletir, né, sobre a nossa generosidade, né? A generosidade é para os iguais, né? Para os diferentes eu fecho a minha porta, eu até contribuo com um pãozinho, mas fica lá do seu lado, né? Eu não quero você misturado com as minhas, né, com as minhas referências, com as minhas crianças. Então, a gente ainda tem muito a evoluir enquanto sociedade global, né? Essa reflexão crítica é muito interessante. E a gente já, à guisa de conclusão aqui, caminhando para os nossos finalmente. Ana Paula, muito bacana a conversa, muito interessante. Eu acho que era essa história que a gente queria contar, era essa discussão que a gente queria ter. E aqui eu já trago para você a oportunidade das considerações finais em relação ao que a gente discutiu até aqui. E também, enfim, fazer aí os seus comentários com relação ao que a gente já conversou e o que você tem aí em mente também. Realmente é uma oportunidade muito boa, né? Assim, poder falar um pouquinho, estar aqui com você, né? Refletir um pouco sobre essas questões. Terceiro setor é um setor necessário na sociedade, sem dúvida. É um setor, é um segmento da sociedade que veio para ficar efetivamente, né? Alguns momentos mais fortalecido, outros menos. Possibilita, de fato, a gente desenvolver a nossa cidadania, né? Então, tem causas aí diversas que as organizações da sociedade civil bancam e estimulam, que valem a pena, né? E mobilizam a sociedade de uma forma geral. E a gente precisa olhar para isso com mais generosidade, né? Nossa sociedade anda muito egoísta, individualista, e talvez essas tragédias que a natureza coloca para a gente nos fortaleça em termos de olhar para o outro com menos medo e com menos ódio, né? A gente tem aí uma polarização difícil nesse momento, né? Onde o meu é melhor do que o seu, e aí a gente acaba, na hora que a casa cai efetivamente, a gente tem que dar as mãos para sobreviver, enquanto humanidade, né? E em todos os aspectos. Então, eu acredito muito nesse trabalho, continuo trabalhando no terceiro setor, sempre acreditei, né? Assim, estou hoje trabalhando com um fortalecimento da educação nos municípios, através do selo Unicef, né? Em parceria com o selo Unicef, e a gente tem que acreditar, sabe? Tem que dar sentido, né? A vida tem que ter sentido. Não é só ganhar dinheiro, né? E as empresas estão entendendo isso. Não é só ganhar dinheiro, eu tenho que fazer a minha parte na sociedade, né? Então, acho que é uma oportunidade legal trazer esse tema, né? Dar oportunidade às pessoas pensarem um pouquinho, terem opiniões, discutirem sobre o assunto. É válido. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ana Paula, e também ao professor Mário Vitor, da Vox, que está aqui nos cuidados técnicos conosco. E caso ainda não nos siga no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário, que com certeza será bastante enriquecedor. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Café com CGD.